Arô, arô, miradeiros! Muito bom dia! Quem é que não gosta de um lindo castelo? Todo mundo gosta de um lindo castelo, não é verdade? Por isso, hoje nós vamos falar dos nossos 5 castelos mais bacanas que nós conhecemos. Foi muito difícil, é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Porque foram tantos castelos bonitos. Nós já falamos de alguns em outros vídeos. Neste, vamos tentar privilegiar outros para que eles não fiquem sentidos. Porque você sabe que castelos também têm sentimentos. Sim, sim, sim. Não é verdade? É verdade. Sem mais delongas, vamos... Eu só quero falar uma delonga que eu vim pro cantinho e você veio pra perto de mim, Nuzito. Era pra... Porque eu casei com você pra isso, pra Era ficar pra... perto de você. Se fosse pra gente... ficar longe, eu não casava. Era eu pra divorciava. gente ficar bem distribuído no sofá. É porque vocês não sabem, mas o nosso sofá, ele tem um leve... Ele é mais ou menos quebrado aqui no meio, então eu tento sentar pra cá, mas eu acabo caindo pra cá, porque ele é meio torto. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o 5º lugar. O 5º lugar ficou pro Castelo de Guimarães. Guimarães é um super castelo, ele foi construído na cidade berço, aonde começou Portugal. Aonde nasceu Portugal. Vai ter muita gente que vai falar assim, ficou em 5º lugar, mas que absurdo, tinha que ter ficado em primeiro lugar. Mas isso aqui é só pra brincar, é pra criar polêmica mesmo, né? Para as pessoas falarem assim, não, que absurdo, queremos Guimarães em primeiro. É porque vocês não sabem ainda quais são os outros, talvez vocês tenham razão pra gente. Não, mas a gente gosta de criar polêmica, é polêmica. Nós fomos a Guimarães algumas vezes, acho que foi umas 3 vezes. Nós entramos no castelo na primeira vez que nós fomos, ainda bem que entramos, porque depois quando foi na segunda vez tinha uma fila, meus pais tentaram entrar, eles tentaram entrar, mas a fila estava muito grande e desistiram. Eles ficaram tristinhos. Super bonito ali, e eu acho que o mais bacana deste castelo para mim, além do castelo em si, que é muito bonito, é porque ele fica mesmo ali na cidade de Guimarães. Tem vários castelos que às vezes ficam um pouquinho mais distantes, você tem que caminhar um pouquinho mais, esse não. Até já falamos que Guimarães foi escolhido como patrimônio, o centro histórico, né? Como patrimônio histórico da Unesco. Então você está ali curtindo o centro histórico. Aliás, se ainda não viram, depois desse vídeo vocês podem dar uma passadinha lá no vídeo que gravamos em Guimarães, no centro histórico. Aliás, gravamos mais de um. Então vocês estão lá curtindo o centro histórico e tal, vendo aquela belezura. Caminha mais um pouquinho, sem cansar. Não vai nem dar pra gastar a caloria que você consumiu comendo bacalhau, o pastelzinho, como que chama aquele doce? Torta de Guimarães. A torta de Guimarães. Não vai nem dar pra gastar caloria de tão pertinho que é. Você vai subindo lá, já chegou. Esse é um dos castelos que tem que pagar pra entrar. Tem alguns que são só as ruínas, sim, que é aberto, é só entrar. Esse tem que pagar, eu não me lembro. Acho que são 3 euros pra visitar o castelo, e pagando 5 dá pra visitar o castelo. Se a Tietchan estiver falando besteira, eu corrijo aqui embaixo. Mas aqui tinha valor diferente dependendo se você fosse visitar só o castelo ou se fosse juntar o castelo com algum outro monumento. Duque não. Paço dos Duques de Bragança. O 4º lugar ficou pro Castelo de Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira, que fica no distrito de Aveiro, fica ali, aliás, vizinha dos nossos queridos Tucami, ali em São João da Madeira. Nós fomos até Santa Maria da Feira numa feira medieval. Várias vezes já falamos das feiras medievais que tem aqui, que este ano, infelizmente, não teve nenhuma por conta do Covid. Ficamos muito tristes, porque a gente sempre comia umas sandes de pernil. Inclusive, essa feira medieval é a maior, né, que tem aqui na Península Ibérica. É das mais importantes, ou a mais importante que tem. Fica a cidade inteirinha, toda decorada, e tem um super castelo lá. Talvez o contexto ou a graça pra gente que tenha ido visitar o castelo tenha sido por conta da feira. Quando nós entramos ali dentro, estava tendo uma série de performances, estava tendo folcloaria, então tinha encenações, tinha uns teatros ali, tinha umas crianças, né, pulando o muro ali. Não, pulando o muro não, eles colocaram uma rede para escalar, para entrar pelo muro ali, mas não só pela circunstância, acho que da feira medieval, que eu gosto daquele castelo, é que ela tem umas torres, um formato ali das torres, que torna o castelo um pouco peculiar, um pouco diferente dos outros, que geralmente tem
quando tem as torres assim, elas são mais quadradas, né? Sim. E tem aquele... Lembra mais aquele o castelo dentezinho. da Cinderela. Parece mais um castelo de conto de fadas, né? Além de muito bem preservado. Aquele castelo tá muito bem preservado, né? Alguns castelos nós gostamos pelo lugar onde eles ficam, mas às vezes são praticamente só ruínas, sobrou um pouquinho da muralha, e ali não, ali sobrou bastante do castelo, até a gente entrou dentro. Tem uma torre, um lugar que dá para entrar ali dentro, onde teve a encenação, né? No momento em que vivíamos, sem pandemia, sem Covid, tava todo mundo sem máscara ali, a gente era feliz e não sabia. Bons tempos. Terceiro lugar, Titiana. Ficou pro castelo do Nunão. Eu queria ter um castelo que tivesse o meu nome, mas não é o castelo do Nunão, é o castelo do Numão. Foi um dos castelos mais recentes que visitamos. Fica em Numão. Tem 2 localidades ali, que fica no concelho de Vila Nova Fascoa, que fica na região do Douro Superior, que tem o nome de Numão. Um é Freixo de Numão e o outro é Numão. Freixo de Numão tem um castelo também, que nós não conhecemos, que acho que são só ruínas ali, são um pouco mais antigas, mas nós fomos no de Numão. Pra mim foi o apreço sentimental, né? Porque além das imagens que a gente via ali em cima do castelo, porque realmente é muito bonito. Você enxerga a aldeia ali embaixo, você enxerga as muralhas do castelo, como a gente foi com o drone, depois o drone faz umas imagens belíssimas, porque não é só a parte, só um murinho que a gente consegue enxergar por fora. Né? É o drone todo muralhado. O drone muda a experiência pra gente, porque a gente consegue depois enxergar por uma perspectiva que a gente não consegue, né? Sim, normalmente. O drone é a nossa segunda vista. E porque teve todo o contexto lá, né? Teve a Dona Rosa Maria, teve a gente conhecendo Castanheiro pela primeira vez, então acho que o lado emocional deu aquela balanceada na hora de colocar ali no top 5. O castelo realmente é muito bonito, porque apesar dele não ter nenhuma estrutura que sobrou ali, ele realmente ficou só as muralhas em volta, mas assim, é super bonito, porque é um daqueles castelos que ficam no meio de uma região natural, então tem só aldeia ali embaixo, então o resto é tudo horizonte, verde, serra que você fica enxergando do lado. I never knew when today could be wrong until I found you into the store. I never knew when the night could be sweet until you swept me up from my feet down. The rain sings, the cup smiles, he finds me where style. The car got O segundo lugar, o castelo da Vila de Óbidos. Aliás, você viram aí na introdução do vídeo, a Titiana tava até com um sorriso diferente. Por quê? Tá de aparelho. Ah, é verdade, eu tava Faz de aparelho. tanto tempo que a gente já tava até de aparelho. E foi fevereiro. Voltou de Lisboa. Nós estávamos na Espanha, nós fizemos um road trip. Aliás, nós temos vários vídeos na Espanha. Tá tudo com umas visualizações ali pequenininhas. Se vocês quiserem ajudar o canal, de repente dá um up ali nos vídeos da Espanha. Tem uma playlist Tem uma playlist da Espanha, dos vídeos que a gente fez na Espanha. Se vocês querem ver Espanha, comecem a visualizar aquele vídeo, porque toda vez que eu falo assim, Nuzito, tá na hora da gente ir pra Espanha, o Nuzito fala, não, ninguém quer ver Espanha. Você viu os views que estão dos vídeos da Espanha? Ninguém quer ver. Pra voltar. Eu quero voltar pra Espanha, eu quero passear lá. É, e o Nuzito fala, entendi. não, ninguém quer ver Espanha. A gente viaja para fazer vídeos. Quando nós fomos pra Espanha e fizemos vídeos, ninguém quis ver aqueles vídeos, né? Todo mundo só quer ver Portugal. Então, Aí eu desanimo, eu não vou gastar dinheiro, sair daqui, gastando um monte de tempo, ficar editando e depois ninguém quer ver. Os portugueses que são bairristas vão falar, isso mesmo, não pode sair de Portugal, não vão pra Espanha não. Mas eu quero voltar a passear em Espanha, falar em Espanha. Nós temos curiosidade e gostaríamos de ir para Galiza, que por um acaso é a parte da Espanha que está mais próxima de onde a gente mora, seria mais pertinho para ir. Quando nós alugamos carro, muitas pessoas falaram assim, vocês passaram tão perto da fronteira, vocês chegaram a passar?
e nós nunca passamos porque onde a gente aluga carro tem que pagar uma taxa a mais para atravessar a fronteira e aí não valia a pena, só para atravessar um pouquinho e voltar. Agora o pessoal que não fica no norte de Portugal, que fica para a região centro-sul, sempre fica falando assim, nossa, mas tem muito mais coisa bonita em Portugal e em outras regiões. É verdade, já tínhamos planos de ir explorando um pouco mais para o centro, depois um pouco mais para o sul. A pandemia realmente complicou a nossa vida, por isso que a maioria das coisas aqui que está entrando nos nossos top 5 são ou do norte ou dos Açores, que nós conhecemos, mas Óbidos foi um dos poucos lugares que passamos, não é no norte, né? Foi um pouquinho mais para o centro-sul. É uma vila super bonita, fica ali pertinho de Lisboa. É um dos passeios desses que você faz bate e volta, né? De um dia para quem está em Lisboa. Nós até achamos que é mais interessante, pelo menos na nossa opinião, do que Sintra para ir e volta. Os dois são muito legais, mas eu acho que Óbidos é um pouquinho mais interessante, né? Mais charmoso. Eu concordo com o Nuzito. A palavra certa para descrever Óbidos é charme. Charme. É charme. Depois eu que sou de Piracicaba. Não tem como falar só do castelo, porque aquele castelo não teria tanta graça se não tivesse aquela vila branca. E porque é tudo encostado. Na verdade, o castelo é encostado ali na vila. Ele não é separado da vila. Então, sim, uma coisa se mescla a outra, né? Uma coisa mescla a outra, uma coisa complementa a outra. E não tem como falar do castelo sem falar da vila em si, que é maravilhosa. Eu achei que a Tietchan escolheu esse castelo, ela colocou Óbidos em segundo lugar, porque ela tomou um porre de ginginha. Ginginha. Eu nem mostrei pra vocês, mas ela exagerou na ginginha, ela bebeu todas e tal. Eu queria que o Nuzito bebesse todas, porque aquele copinho da ginginha é maravilhoso. Não, brincadeira, ela só tava assim, Nuzito, toma a ginginha, e comia um copinho. Nuzito, toma mais uma ginginha e comia o copinho. Quem saiu trançando as pernas foi o Nuzito, viu? Eu não gravei, mas o Nuzito já tava, ó, grog. Calúnias que falam de mim. Mas, além de encher a cara de ginginha, o que tem que fazer quando for pra Óbidos? Depois que você encheu a cara de ginginha, você percorre as muralhas. Não pode, você tem que fazer antes da ginginha. Aquelas muralhas não é brincadeira, porque não tem corrimão pra ir segurando, é tudo na raça mesmo. E ali não é um percurso pequeno, é toda a muralha. Não é tão difícil, eu acho. Não é tão difícil, mas dá um medinho. Eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que foi um dos primeiros castelos que a gente foi e a Tietchan ainda não tinha pegado o jeito. A manha. Agora eu vou em todas. Agora ela vai em todas. O primeiro lugar foi pro Castelo de Bragança. Castelo de Bragança, não é nem o castelo, é a Cidadela de Bragança. Cidadela de Bragança. É super grande ali. Super preservado. Nós fomos 2 vezes para Bragança e conseguimos pegar 2 tempos bem diferentes. A primeira vez foi em janeiro, bem no meio do inverno. Nevoado. E tava um nevoeiro. Ficou bonito? Lindo. Ficou. Não, porque ficou misterioso. Ficou, parecia, geralmente quando tem aqueles filmes que se passa na época medieval, eles gostam muito de mostrar esse cenário mais com... Os combates, né? Tudo ali no meio da névoa. Tudo no meio da névoa. Então teve essa sensação, tava super bonito. Acho que foi muito mágico. Só que quando a gente chegou lá, a gente falou assim, não, a gente precisa voltar aqui quando tiver o tempo melhor. E agora, recentemente, nós recebemos um convite para divulgar Bragança, fomos lá com mais um grupo de pessoas, então nós tivemos essa possibilidade de comparar e de ver 2 cenários diferentes, 2 perspectivas diferentes. Porque na primeira vez a gente conseguiu só enxergar o castelo e um pouco assim, bem, na verdade só o castelo. E da segunda vez a gente conseguiu ter horizonte, né? Então além de enxergar o castelo em si, a gente enxergou o horizonte por trás do castelo. Tem uma razão também porque que a gente colocou a Cidadela de Bragança ali, o Castelo de Bragança em primeiro lugar. Geralmente, quando você vai nesses castelos, cada um tem o seu charme, cada um tem a sua graça. São todos diferentes, todos valem a pena. Mas geralmente você tem só as muralhas, um dos castelos super bonitos que nós fomos, mas que tinha muito pouco de castelo, né, de muralha.
mas o lugar era lindíssimo, que não entrou aqui na lista, que a gente já falou outras vezes, foi Castro o de Laboreiro. Castro Laboreiro. Você sobe lá em cima, é super bonito, tá no Parque Natural, mas só tem um pedacinho das muralhas, não sobrou torre, não sobrou nenhuma Só construção. tem o cheirinho da história. Esse é o contrário. Você tem a cidadela, então você tem tudo construído ainda, várias casinhas, tem gente que mora ali dentro do recinto muralhado. Até a gente queria morar dentro daquelas casinhas. Depois tem a torre em si, dentro da torre tem um museu. Então digamos que esse é o outro tipo de castelo que é legal de ver, em que tem muita construção, tem muita coisa acontecendo dentro, tem restaurante, nós comemos ali dentro da cidadela, né? Aliás, comemos, a Tietchan exagerou, Jesus, ô louco. Comemos muito bem Nunca ali. vi a Tietchan comer um javali inteiro ali. Muito bem. E outra coisa que eles aproveitaram muito bem no castelo foi o museu, né, Zito? Porque geralmente É museu militar ali dentro. é um museu militar. Aliás, tem dois dentro da cidadela. Dentro da torre é o museu militar e depois tem ainda o museu do traje. Sim, e eu gostei desse museu militar, apesar de ser militar, eu não curti muito quando é museu militar, mas eu gostei desse museu porque eu achei muito completo e muito organizado. Esses lugares são bonitos porque o próprio local é histórico. Então, mesmo que não seja para conhecer o acervo em si, se você não tiver muito interesse para ver um acervo de armaduras ou de coisas guerra. militares, de guerra, seja lá o que for, é uma torre medieval, é super interessante, né? Subir. Aliás, todo lugar que tem torre, todo lugar que tem para subir, a gente está sempre subindo. Sim, fora a vista. Sempre para gastar as calorias do almoço anterior, né? Mas esses foram os nossos top 5 dos castelos que a gente já visitou, mas a gente já está fazendo um top 5 dos castelos que a gente quer visitar quando esse negócio da pandemia abrandar. Então a gente quer que vocês coloquem aqui, comentem aqui embaixo que castelos que vocês querem que a gente comece a visitar quando tudo isso melhorar. Só que tem que visitar os vídeos antigos para não colocar castelo que a gente já foi. E nós estamos fazendo um desafio para vocês. Miradeiro que é miradeiro vai assistir os nossos vídeos da Espanha. Eu tô deixando aqui do lado a playlist. Essa playlist aqui vocês vão assistir todos os vídeos que a gente fez na Espanha. E aí depois vocês vão comentando para saber se vocês forem assistir. Fala assim, olha, eu tô aqui, eu assisti esse aqui, né, da cidade tal, e vamos ver. Quero ver quem que vai assistir. Ah, Zito não desiste nunca. Não, é que tem uns que não chegou nem a 1000. Tem uns vídeos lá da Espanha tão bonitos que a gente fez, não tem nem 1000 visualizações. Gente, isso pro editor é muito triste. Ele fica muito, É muito triste. triste, gente. Faça um editor feliz. Assistam os nossos vídeos antigos da Espanha. Mas esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no Próximo vídeo!